No coração escaldante de Nevada, Estados Unidos, um ponto remoto no mapa desperta fascínio e curiosidade: a Área 51. Escondida entre montanhas e um mar de areia, a base militar permanece um dos maiores mistérios do nosso tempo. O que acontece por trás de suas cercas vigiadas? Que segredos o governo americano protege com tanto afinco? A Área 51 evoca imagens de discos voadores, alienígenas e tecnologias que desafiam a nossa compreensão. Histórias de luzes estranhas, objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs e experimentos secretos alimentam a imaginação do público há décadas. Como um capítulo brasileiro do ET de Varginha. Mas o quão real é essa aura de mistério? Neste mergulho investigativo, vamos explorar a história da Área 51, desde suas raízes na Guerra Fria até as controvérsias atuais. Prepare-se para desvendar os mistérios que cercam essa base militar ultra-secreta, um verdadeiro enigma no deserto. A história da Área 51 se entrelaça com um dos períodos mais tensos da história mundial, a Guerra Fria. Em 1955, em meio à corrida armamentista contra a União Soviética, a Força Aérea Americana buscava um local remoto e sigiloso para testar seus projetos aeronáuticos mais secretos, tal qual o Brasil buscava na época, um lugar para a construção de Brasília. A área desértica de Groom Lake, em Nevada, provou ser o local ideal. Isolada, com condições climáticas favoráveis e longe de olhares curiosos, a região logo abrigou uma base militar ultra-secreta. Inicialmente, a base serviu como campo de testes para o avião espião U-2, uma maravilha tecnológica capaz de voar a altitudes extremas e fotografar território inimigo sem ser detectado. O U-2 e seus sucessores, como o SR-71 Blackbird, foram desenvolvidos e testados em segredo na Área 51, garantindo aos UEWA uma vantagem estratégica crucial durante a Guerra Fria. A Área 51 era um segredo bem guardado, um exemplo da paranoia e do secretismo que marcaram a Guerra Fria, lembrando um pouco os tempos da ditadura militar no Brasil. A aura de mistério que envolve a Área 51 não se deve apenas à sua natureza militar e aos projetos ultra-secretos ali desenvolvidos. O governo americano, por décadas, adotou uma política de negar a existência da base, alimentando especulações e teorias da conspiração, quase como um mistério do Fusca em escala global. Afinal, se não havia nada a esconder, por que negar sua existência? Essa postura do governo americano, em vez de dissipar as suspeitas, acabou por confirmá-las aos olhos de muitos. Enquanto a Área 51 operava sob o manto do segredo, um evento no Novo México em 1947 mudaria para sempre a forma como o público enxergava a base, um evento tão marcante quanto a queda do meteoro em São Paulo. Estamos falando do incidente em Roswell, um dos casos mais famosos e controversos da ufologia mundial. Em julho daquele ano, destroços de um objeto voador não identificado caíram em um rancho próximo à cidade de Roswell. O exército americano, inicialmente, afirmou ter recuperado os restos de um disco voador, mas logo mudou a versão, alegando tratar-se de um balão meteorológico. A explicação oficial, porém, não convenceu a todos. Testemunhas oculares relataram ter visto corpos de criaturas estranhas, e a história rapidamente se espalhou, alimentando teorias da conspiração que perduram até hoje, como lendas urbanas que se perpetuam no tempo. O incidente em Roswell marcou o início da ufologia moderna e lançou as sementes da conexão entre a Área 51 e o fenômeno OVNI. Ao longo das décadas, diversas testemunhas oculares afirmaram ter visto luzes estranhas e objetos voadores não identificados. Esses relatos ajudaram a construir a aura de mistério em torno da Área 51. Alguns descrevem objetos com capacidades de voo impossíveis, desafiando as leis da física.
Outros mencionam luzes multicoloridas cruzando o céu noturno como fogos de artifício cósmicos. Apesar da falta de evidências conclusivas, a fascinação pela Área 51 persiste. Em 1989, Bob Lazar chocou o mundo com suas declarações bombásticas. Lazar afirmou ter trabalhado na Área 51 como físico, onde teria tido contato com tecnologia alienígena. Segundo Lazar, o governo americano mantinha um programa secreto de engenharia reversa. Ele descreveu um disco voador movido por um elemento químico desconhecido, o elemento 115. As alegações de Lazar geraram grande controvérsia. Alguns acreditaram, outros o acusaram de ser um farsante. A história de Bob Lazar impactou a cultura popular, consolidando a imagem da Área 51. Em 2021, o Pentágono divulgou um relatório sobre fenômenos aéreos não identificados, o APIS. Baseado em dados da Marinha, confirmou objetos voadores com características inexplicáveis. Não confirmou alienígenas, mas não descartou essa possibilidade. Alguns UAPs poderiam ser tecnologias estrangeiras avançadas, representando um risco à segurança nacional. A divulgação foi histórica, admitindo publicamente fenômenos aéreos inexplicáveis. A aura de mistério em torno da Área 51 transcendeu os limites da realidade, infiltrando-se na cultura popular e influenciando filmes, livros, jogos e séries de TV, como se fosse um personagem importante da nossa imaginação. A base se tornou um ícone da cultura pop, um símbolo do fascínio humano pelo desconhecido e pelas teorias da conspiração, como um sítio arqueológico brasileiro que guarda segredos ancestrais. A fascinação pela Área 51 transformou a região em um destino turístico inusitado, como se fosse um ponto de peregrinação para os entusiastas do sobrenatural. Todos os anos, milhares de pessoas de todo o mundo viajam para o deserto de Nevada em busca de respostas, ou simplesmente para vivenciar de perto a mística que envolve a base, como se buscassem desvendar os mistérios da Serra do Mar. A pequena cidade de Rachel, próxima à Área 51, se tornou um ponto de encontro para entusiastas de OVNIs e caçadores de alienígenas, como um Aparecida do Norte para os amantes do espaço sideral. A estrada que leva à Área 51, a Extraterrestrial Highway, se tornou uma atração turística por si só, como a estrada que leva a Campos do Jordão em um dia de inverno. Apesar de décadas de especulação, a verdade sobre a Área 51 permanece envolta em mistério, como um enigma da nossa história. O governo americano, embora tenha admitido a existência da base em 2013, mantém em segredo a maior parte de suas atividades, como se protegesse um tesouro nacional. Sabemos que a Área 51 foi utilizada para o desenvolvimento e teste de tecnologias aeronáuticas secretas durante a Guerra Fria, como os aviões espiões, U-2 e SR-71 Blackbird. No entanto, a possibilidade de que a Área 51 abrigue segredos ainda mais profundos, como a presença de tecnologia alienígena ou a realização de pesquisas sobre fenômenos inexplicáveis, continua a alimentar a imaginação do público, como um conto do folclore brasileiro passado de geração em geração. A falta de transparência por parte do governo americano apenas contribui para fortalecer as teorias da conspiração, como um enigma que ninguém consegue decifrar. A Área 51, com sua aura de mistério e segredos, continua a fascinar e intrigar o mundo, como uma obra de arte que cada um interpreta à sua maneira. Entre fatos comprovados, como o desenvolvimento de tecnologias aeronáuticas secretas e teorias da conspiração, como a presença de alienígenas e OVNIs, a base se tornou um ícone da cultura pop e um símbolo do fascínio humano pelo desconhecido, como as lendas do folclore brasileiro que atravessam gerações. A busca por respostas continua,
E a lenda da Área 51, alimentada por cada novo relato, cada nova pista, cada novo mistério, parece estar longe de chegar ao fim, como uma história que ainda está sendo escrita.